Quantos de vocês aqui chamam de dom as línguas estranhas? Quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo e ela recebe a evidência do batismo como sendo as línguas estranhas, fala em línguas estranhas, ou conhecido pelos pentecostais como línguas angelicais. A grande maioria das pessoas, elas dizem, o único dom que eu tenho é o dom de línguas estranhas. E tem um monte de gente que vive falando isso. E até ensinam isso. Línguas estranhas não é dom. Esses dois versículos que nós estamos falando, Paulo ele está deixando claro o seguinte: aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você ler o texto onde fala dos 9 dons, 1 Coríntios capítulo 12, todos os 9 dons vai estar escrito lá, mas não vai estar escrito línguas estranhas. Lá está escrito variedade de línguas e interpretação de línguas, que são 2 dons totalmente diferentes de línguas estranhas. Línguas estranhas não é dom. Línguas estranhas é uma habilidade sobrenatural a qual o Senhor te dá para edificar a si mesmo, para edificar a si próprio, para a sua própria edificação. O dom não é para meu benefício. O dom sempre é para o benefício do outro. Se línguas estranhas é para me edificar, ele não é um dom, ele é uma habilidade sobrenatural que veio para meu benefício, para minha edificação. Porém, o dom, ele é para a edificação do outro. Por isso que Paulo disse, quando você fala em línguas, você edifica a si. Quando você profetiza para a igreja e edifica a igreja. A menos que quem falar em línguas fale para a igreja e tenha quem que interprete para que possa edificar a igreja. Aí entra o dom de interpretação de línguas alinhado com o dom de profetizar. Quando a gente fala de interpretação de línguas e variedade de línguas, que são 2 dons diferentes, mas eles sempre se comunicam muitas das vezes entre si, é incrível como a falta de conhecimento, as pessoas elas se movimentam de forma totalmente errada. Quantas e quantas vezes a gente chega nas igrejas e a gente está ministrando e está falando sobre os dons espirituais, quando a gente vai fazer seminários presenciais e a gente fala sobre todos os dons, e quando chega em interpretação de línguas, as pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, você carrega o dom de interpretação de línguas? Aí eu falei: sim. Então eu vou falar em línguas aqui, eu quero que o senhor interprete para mim o que eu estou falando. E aí eu digo: olha, não é assim. Eu vou te dizer o que é conhecer a ferramenta que tem. Tem um ditado que eu digo no meu seminário, eu digo: mais importante do que ter os dons é saber usá-los. Mais importante do que ter a ferramenta é saber como usar essa ferramenta. O dom é uma ferramenta. Aqui eu tenho um teclado aqui do meu lado. Não está dando para ver aí na câmera, mas tem um teclado aqui. Só que se eu não souber tocar, esse teclado vai ficar só de enfeite para mim. Então quantas pessoas que têm dons, quantos de vocês que têm, carregam os dons, primeiro não sabem o dom que tem e não sabem se movimentar porque nunca aprenderam. Como é que eu faço então para usar esse dom a todo momento? Diferente do que ensinaram para você, disseram para vocês o seguinte: que uma vez que tu recebe o dom, a partir desse momento tu pode usar o dom a hora que você quiser. Se tu tem o dom de cura, tu pode sair curando todo mundo a hora que você bem entender. E isso não é uma verdade. Jesus ele tinha o dom de cura, sim ou não? Se essa teoria que ensinaram para você, que uma pessoa que carrega o dom de cura, ele simplesmente pode impor a mão e curar todo mundo a hora que ele bem entender, e Jesus ele tinha o dom, por que que Jesus não curou todos os doentes que estavam no tanque de Betesda? Jesus ele chega no tanque de Betesda, e para quem não sabe, o tanque de Betesda naquela época era um lugar onde ia muita gente lá fazer uma espécie de promessa para poder conquistar uma cura. E tinha uma lenda que dizia que um anjo tocava na água, e uma vez que tocava na água, quem pulasse na água primeiro seria curado. Jesus chega ali naquele lugar e olha o aleijado. Jesus olha para ele e fala assim: você gostaria de ser curado? Você queria ser curado? E ele disse: quero, mas toda vez que o anjo toca na água, vou para lá, alguém vai e chega primeiro. Jesus olha para ele e diz assim: então pega tuas coisas e vai embora.
aquele homem pegou as coisas e foi embora. Quando você estiver se movendo no dom de cura, se a pessoa tiver fé ou não, mas você está se movendo nos dons de curar, quando você der uma palavra, vai acontecer. Jesus chegou e falou para aquele homem e disse para ele: pega as tuas coisas e vai embora. Aquele homem aleijado, há tanto tempo lá, aquele homem pega as coisas dele, enrola, põe debaixo do braço e vai embora. Quando chega mais lá na frente, os religiosos olharam para ele e disseram assim: tu tá doido, tu tá trabalhando, tu tá carregando esse peso. Ele disse: não, eu tava lá. E aí o homem foi e mandou eu sair de lá. Que homem? Ele falou: não sei. O homem nem sabia quem era Jesus, que fé que ele tinha. Mas quando Jesus ele deu a ordem para aquele homem, o homem foi curado. Quando você estiver se movendo no dom, mesmo que a pessoa não tenha fé, e você declara sobre ela, a cura acontece, porque é justamente por causa disso que vai gerar fé nela e vai gerar aqui almas. Você foi ensinado que uma pessoa que carrega o dom de cura, ela pode orar por todo mundo, a hora que ela quiser, bem entender. Se Jesus tinha um dom de cura, por que Jesus não foi nos outros e disse assim: ei, levanta, sai daí, tá curado, sai, ei, você não está mais doente, agora você está curado. Por que Jesus não fez isso? Porque quando você opera nos dons, você precisa aprender a esperar um comando do Espírito Santo. Os dons é do Espírito Santo, e quando você vai usá-los, é o Espírito Santo que dá o comando para você, dizendo: faça isso. Se gostou do conteúdo, nos ajude a crescer. Curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.